Fala, meus amigos, beleza? Tudo certinho com vocês? Quero aqui mandar um forte abraço a todos os meus amigos, né? Os inscritos do canal que estão acompanhando esse trabalho. E galera, não estou podendo falar muito, entendeu? Que sexta-feira eu acabei ficando ruim, estou um pouco com dor de garganta, mas assim, vim abrindo esse vídeo aqui, principalmente fazendo ele, para dar uma força, né? Assim, para os canais dos nossos irmãos ateus aí, que estão vindo, né, na plataforma do YouTube, apresentando e mostrando a porcaria, né, a farsa que é esse sistema religioso, né, a religião que é imposta na mente das pessoas, a destruindo totalmente. Então, aqui eu vou citar vários canais, né, e espero que vocês conheçam, vejam os seus conteúdos e tirem também, né, as suas próprias dúvidas, questionem, comentem, que nós aqui possamos responder para vocês de forma racional, sem ter que discutir com certas pessoas, né, em modo agressivo e o que seja. Então, galera, o que nós vemos que os nossos irmãos estão aparecendo nessa plataforma é para tentar te ajudar, tentar mostrar que aquilo que foi colocado, né, desde criança, acompanhado por um livro totalmente insignificante, um livro asqueroso, né, que não passa de um livro de histórias, as pessoas acabam levando tudo isso a sério. E antes de mencionar os canais dos nossos irmãos aqui, estou estudando, né? Ontem, praticamente, meu cunhado estava aqui em casa e, de forma racional, eu estava mostrando para ele toda a construção do universo, a bagunça que é isso daí. Então eu lia para ele devagar, né? Ele falou, para um pouquinho, acompanhava. Quem não sabe, ele segue a Umbanda, ele segue uma prática religiosa afro, certo? Estou tentando mostrar todas as coisas para ele de forma assim, literária, né? Que é escrito aquilo lá, que era apenas histórias, e ele seguir com o racional para ver se ele começa a ter um despertar. Não estou fazendo forçado, apenas estou mostrando para ele as bases da Bíblia, né? E tentando desconstruir isso aos poucos para ele acordar e viver livre, né? Viver livre, viver numa boa, sem pensar que tem algo. Ele acredita muito no lado espiritual, porque a Umbanda, ela é o quê? Ela geralmente, porque ali você tem incorporação de guias, né? Exus, orixás aí, fala que é o lado espiritual que está entrando em você, usando o seu corpo como uma ferramenta. Então nós estamos fazendo tudo isso para tentar o quê? Desconstruir essa mentira, essa ilusão que é criada pela própria mente, que nós sabemos o poder que essa caixa que se encontra aqui dentro tem, né? Que praticamente não foi usado nem a metade da metade, né? Ela é muito o quê? Poderosa. E estou mostrando para ele aos poucos o que é a Bíblia, né? Ele tem uma mente aberta, sabe? Ele é muito legal de conversar, ele não é agressivo, ele entende, mesmo ele acreditando na parte do que ele acredita e segue. Então eu estou mostrando aos poucos para ele. Ontem a gente estava debatendo sobre a construção do universo. Pessoal, e o que eu quero falar é que eu vou trazer aqui tanto em um vídeo, dois vídeos, os erros que contém desde o começo da Gênesis, né? A história da criação do universo, que foi colocado isso e aquilo, depois os mares, depois, né, a luz, e depois o que realmente tem a luz própria foi criado depois. Então é uma confusão no caramba, que isso daí pra você ver que foi uma história. E é uma história que enganou o quê? Bilhões de pessoas, né? Que ficaram presos a essas fantasias. Então eu estou o quê? Eu estou dando uma estudada, né? Uma revisionada para trazer aqui um vídeo em uma ou duas partes, desconstruindo totalmente essa farsa da criação do universo, que eles mesmos alegam por esse Deus ter construído, né? Que um criador que cria tudo e todos, ele acaba errando na sua própria criação, né? Um ser divino, poderoso, ele erra. Então, vocês vê o que é escrito lá, não tem nada de sagrado, né? Que um Deus precisou o quê? De um livro para ele mostrar a sua verdadeira realidade. Precisou de homens que descrevesse a sua fisionomia, né? O seu poder, a sua onipotência dentro de um livro, sendo que ele
jamais se apresentou à humanidade. E aí, entre todas essas histórias, né, se constrói vários pilares, e vários pilares que sustentam essa ignorância. Então, vou trazer aqui, bem resumidamente, sabe? Mostrar para as pessoas o que é essa falsa escritura, né? Que para mim não tem nada de verdadeiro, porque um Deus errar já é estranho, é esquisito, né? Então eu estava mostrando para ele aos poucos. Eu não vou gravar com ele assim, debatendo, ver o que ele acha, assim, porque às vezes ele não está aqui, certo? Mas seria interessante uma hora pegar eu e ele junto, né? E nós ficarmos um do lado do outro questionando e perguntando, ver o que ele acha, isso, aquilo. É interessante, pessoal, porque a gente mostra para as pessoas com o intuito das pessoas acordarem, né? Não falando, não, isso daí é uma porcaria, isso aqui. Para nós é, porque nós acabamos o quê? Nós despertamos desse sono profundo, dessa enganação, né? Mas tem pessoas ainda que estão o quê? Estão presas nisso e não conseguem sair. Porque quanto mais a religião, ela sendo ópio, ela acaba alimentando isso, mais a pessoa vai ficar o quê? Viciada e não vai conseguir sair. E justamente por acreditar nessas mentiras, certo? Então, melhorando, trazendo o vídeo aqui, certo? Eu quero aqui indicar os canais dos nossos amigos, né, que vocês visitam e conheçam e, se possível, sejam inscritos dele, certo? O Religião versus Realidade, o nosso amigo Henrique, o Ávila, do José Ávila, né? Conheçam também. Bruno Edson, nosso amigo. O Paulo Coelho, da Cruzada Viva. Roberto, né? Viva os Ateus. O Mago do Realismo, o Kennedy Litaif. Fiquei inscrito de mais um aí também, né? Agradeço, um canal muito bom. Um abraço para você, viu? O Ateu, né? O Bebedouro. Também recomendado. Ateu Nilista, um forte abraço a você também, meu amigo. Certo? E tem vários, né? Vários, pessoas, vários. O Nilton César Santana, como pensei que você soubesse, né? Então às vezes pode ser algum que eu desconheça aqui, né? E outras pessoas conhecem, tenta uma pessoa pediu para mim falar no canal dele, o Antônio Miranda, né? Também me inscrevi no canal dele, um canal bom. E obrigado pela dica aí, viu, amigo? Pela menção, entendeu? Então, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Ir acabando conhecendo esses canais, né? E dar uma força para eles, que venham o quê? Fortalecendo o conhecimento. Porque se nós conseguimos desconstruir a Bíblia, certo? Mostrando todas as contradições, as mentiras, passagens violentas que se encontram nela, que isso não pode ser levado a sério, muitas pessoas podem o quê? Acordar e podem ser libertadas. Porque se nós tivéssemos um caminho para seguir, certo? Como eles falam, a lega do paraíso, depois a punição no inferno, eu acho que nada menos plausível era Deus ter aparecido diante de toda a humanidade e ter aplicado isso que as pessoas colocam nas nossas mentes. Ele mesmo ter falado, mas ele precisou o quê? A sua vida, né? O seu crescimento precisou de um livro, sendo que ele seria o que? Um criador de tudo. E um livro levou a existência dele, que se torna o que? A alimentar a combustão da ignorância desse pessoal, levando à prática tudo que lá está escrito que é verdade. E no fim, vemos que são apenas só histórias. Não passam de histórias, né? Então nós estamos aqui reunidos para fazer isso. Tentar desconstruir isso e mostrar para as pessoas de forma o quê? Racional o que é a verdade desse livro. Que esse livro você não deve levar a sério. É por isso que pessoas estão ricas. E foi o que eu falei esse dia para uma mulher. Eu falei, por causa dele. Porque se não houvesse esse livro, não haveria Deus. Entendeu? O ser humano não saberia nem o que passava na cabeça dele a ser Deus. Ele estaria vivendo aqui e numa bolha, não ia nem imaginar. O que será que tenha sido construído? Quem será que construiu isso aqui? Quem será que fez? Ia ser o que? Incógnitas na cabeça dele. Mas como tem um livro que é a database de tudo que eles escreveram, fica mais fácil a pessoa acreditar nisso. E não só o livro, como o quê? Imagens ilustrativas, né? Imagem de gesso, imagens de argila, que são pintadas conforme
a verdadeira imagem dos santos, né, que nunca existiu, mas eles criaram essas ficções de imagem, né, trazendo uma realidade para você ter a base de você acreditar naquilo, que aquilo foi real. Então a fisionomia dos anjos, como tem vários por aí, né, as imagens dele, e até os Exus que são vermelhos, de acordo com o mesmo sincronismo das imagens católicas, né. Então você vê que é uma divisão de coisas que eles tipo assim, ilustraram para o quê? Para abrir mais a mente da pessoa para fazer o quê? Com que ela acredite naquilo. Em todas aquelas mentiras, e nada foi provado. Apenas o quê? Imagens e escritas. Nada prova-se. Nada. Você não tem uma evidência, você não tem o quê? Um fator que comprove que tal coisa é existente, a não ser o quê? Sempre as falácias. Sempre as falácias. E com sempre é o quê? Falácia da ignorância, né? Falácia disso, daquilo. E sempre eles tentando fazer você acreditar e ficar mais preso nisso. Então nós resolvemos, né, no caso aparecer aqui, para mostrar o que é a Bíblia. Se é a Bíblia, ela, né, fundiu uma religião. Por causa disso, se aliou uma outra, a palavra da Bíblia está justamente na religião, entre todas, e falar que uma não depende da outra, depende sim, porque o Espiritismo também tem o livro dos Espíritos. Foi o Espírito que escreveu? Não. Você já sabe que não foi. E eles tentam o quê? Fazer você ficar cada vez mais preso nisso. Então todas as religiões tiveram a base da Bíblia, não importa o que seja, todas tiveram. Se não existisse a Bíblia, não teria as religiões, não teriam como que algo para se descrever sobre alguma entidade. Então isso daí vocês veem que foi a Bíblia que alimentou tudo isso. Ela o quê? Ela deu uma árvore e ela ramificou tudo. Tudo, tudo, tudo. A não ser o judaísmo, né? O hinduísmo que foi a mais antiga. Depois, no caso, o judaísmo, né? Que tem plágios de lá também, depois o cristianismo e depois o islamismo, né? E tiveram religiões bem mais antigas, de sumérios, né, babilônicos, fenícios, né, e por aí vai. Então, não foi geralmente o quê? Só o cristianismo que é a correta, e eles fazem de tudo para provar que ela é a verdadeira, que o Deus que está lá é o Deus cristão, né? Sendo que nada mais e nada menos quando você começa a ler ao decorrer a Bíblia, você vê lá que nas passagens é mencionado, ó Senhor, o Deus de Israel. E não fala nada disso. Segundo o Testamento, o Novo Testamento veio para o quê? Colocar o filho de um semideus, né, pegando o Deus dos Hebreus, se tornando praticamente ele um só. E é isso que eles acabaram não aceitando. E nós vemos isso aí. Na Bíblia mesmo nós vemos. Nós vemos. Né? E o vídeo que eu vou trazer aqui, a partir do momento que tem a criação do universo, a criação de todas as coisas lá, vocês vão perceber uma coisa que na criação de Adão e Eva é uma farsa totalmente no que eu vou mostrar para vocês. É uma farsa. Tem duas partes lá que mostram uma coisa e depois cai em contradição em outra. Entendeu? E lá está provado categoricamente que o pecado original não existe. Isso aí é uma farsa criada por eles mesmos. Eles colocaram esse tal pecado original. Porque o que é o pecado original? O pecado original seria o que? O desrespeito, né, a uma entidade por não seguir aquilo que ela tinha ordenado. Certo? Que foi quando eles provaram, a Eva provou o fruto do conhecimento, ouvindo a serpente, que eles não morreriam. E a serpente, nada mais, nada menos, ela falou a verdade. Nós vemos isso ao decorrer do livro, da história, certo? Só que bem antes, vocês vão ver que tem uma parte lá que não faz sentido a criação de Adão e Eva. Não faz, não tem sentido algum. Então entra totalmente em contradição com o que ele diz. E vou trazer para vocês aqui. Vamos assim, né, acompanhar lentamente, né, explicando aos poucos que as pessoas possam entender e vão perceber que aquilo é totalmente uma história sem sentido, que não há sentido algum. Então o pecado original ele só é baseado o quê? Para ele acabar com a evolução, porque a evolução, como ela conta há milhões de anos, que ela vem o quê? Aperfeiçoando o cérebro do hominídeo, né, até chegar ao Homo sapiens, que é o homem sábio, ela passou por processos. Isso aí não é uma criação que vai fazer assim justificar você ser um ser humano que acabou vindo do pó, né, o sopro da vida aí em suas narinas,
e se fez o homem. Não, e aí o que acontece? Adão dá nome aos animais, isso aí nós vemos tudo em Gênesis. E nós vemos que é uma grande mentira. Porque o que acontece? Um animal, para ele ter um nome, ele tem um nome científico, e isso não é do dia para a noite. Entendeu? O biólogo, o cientista, lá, ele estuda o animal para ele poder juntar todos aqueles fragmentos que ele vem estudando para se originar-se um nome daquela criatura, né? Ou daquela espécie. E aí vocês veem que Adão dá um nome nos animais. Isso é uma mentira. Isso é totalmente uma mentira. Então eles pegaram tudo pronto. Então o que acontece? Com o pecado, né, original sendo verdadeiro, a evolução não tem validade. A evolução não se concretiza. É uma mentira. Isso daí é invenção de Darwin, né? Que eles falam. Isso daí é uma invenção. O homem veio de uma criação. Então ele veio de uma criação com um cérebro já perfeito, né? Ele já sabe de tudo. Sendo que lá nos tempos antigos já mostra o domínio do fogo, né? O domínio do hominídeo dominando a pedra lascada, que aí ele começa a criar suas próprias armas, né? Com o conhecimento aos poucos que eles vão obtendo. E é mais fácil ter um boneco de barro, né? Um boneco criado momentaneamente e depois ganha toda a sua inteligência, do que a própria evolução vindo em processos. É isso que acontece, que existe o pecado original. O pecado só existe por causa disso, porque ele o quê? Ele quer desconstruir a teoria que eles falam da evolução, que nada mais não é teoria, está provado isso daí. Está provado, eles não aceitam. Porque se for provada a evolução concretizada totalmente, o que acontece? As religiões caem. Você não precisa de uma religião porque você não foi criado por um Deus. Então, vocês entendem? É isso que eles não aceitam, a evolução. A evolução. Existem evidências, existem provas, existem, esqueletos, né, que foram encontrados, e praticamente da religião, né, evidências e provas, não existe nada. É por isso que justamente existe a fé. A fé é uma palavra que é o quê? Ela se embasa nisso tudo para dar aquele alimento para o ser humano, acabar acreditando, né, tendo a crença dele, sem ele ver. E isso se chama fé. Mas agora, comprovadamente, não existe nada. Então, nós vamos trazer os vídeos aí, certo? E vamos aos poucos, né, mostrando que essa Bíblia tem muitos assuntos para nós abordarmos aqui, entre Gênesis, Êxodo, né, Levítico, Deuteronômio, né, uma porrada de coisas, dentre os outros livros, profecias que não se realizaram, mentira, né, tudo isso daí eles vêm colocando, que nem for falar agora da tal da profecia maia, que hoje era o final do mundo. Então, pessoal, o que acontece? Eles vivem colocando tudo isso porque eles não querem te ver livre. Eles sempre têm que ter algum argumento, né, ou algo que eles querem fazer para acabar prendendo você nessas enganações, nessas mentiras. Eles não suportam ver paz do ser humano, e o ser humano não consegue ficar sem uma bengala, sem um apoio, mesmo ele não se machucando, ele não quebrando uma parte do seu um membro do seu corpo, né, tipo um braço, uma perna que ele fique mancando, ele precisa de uma bengala. Parece que ele necessita de um apoio. Ele não consegue o quê? Viver sozinho. Porque ele já está o quê? Induzido a acreditar nessas mentiras, nesses contos, nessas fantasias, nessas ilusões, nessas mitologias. Então nós estamos aí vindo, né, para ajudar você, aos poucos que tiver a vontade, né, tiver o raciocínio e quiser, né, saber às vezes da verdade, obter o conhecimento, isso depende de cada um. Nós estamos aqui fazendo a parte, né, mostrando isso daí, porque se isso não for desconstruído, cada vez mais cada vez mais pessoas vão se enriquecendo na custa de pessoas coitadas, né, pessoas miseráveis, humildes, e é assim que nós vemos todos os dias. Todos os dias, é ameaça, é pastor aí falando que o vírus é castigo do vírus, né? É castigo de Deus, é isso, aquilo, é por causa dos ateus, mas eles mesmos, né? Deus mesmo não se preocupa em punir quem rouba no nome dele, né? Deus não pune quem é pedófilo dentro da própria casa do pai, né? Que tá cheio de padres pilantras aí, sem vergonhas, que abusam de crianças, né? Então aí impune, né?
Então aí numa boa, o Vaticano apenas muda de nome e manda para outro lugar. E aí o que? Deus não pune e não faz nada, né? Não pune quem inventa coisas aí para tirar dinheiro dos outros, coisas mentirosas para exploração. Isso não, mas ele está preocupado aqui com os ateus que não acreditam em nada. Fazem o bem para as pessoas, né? E mesmo assim são julgados, né? A pagarem depois no fogo do tal enxofre do inferno, né? Isso sim é o conveniente para eles, mas quem está na vida real explorando, judiando, né? Machucando as pessoas, explorando com mentiras, eles estão numa boa, porque eu acho que com certeza esse Deus aí que se encontra na Bíblia, que é amigo de pastores, padres, é um Deus da mesma laia que eles, né? Então tudo de errado que você faz é aplaudido por esse Deus, né? Se assim, Deus, acho que pelo jeito ele gosta disso daí. Ele não é um Deus que vê a justiça, né? Ele vê a justiça pro lado dos piores. Então ele é o quê? Ele é da mesma corja, para mim ele é da mesma laia. Não presta, não vale nada. É uma porcaria, um lixo. Um lixo. A verdade é essa. Ele se transformou num rótulo, verdadeiramente num produto de lucro, de luxo, para pessoas espertas. Então, beleza, pessoal. Fica aí a dica, eu vou trazer os vídeos, entendeu? Para nós refletirmos juntos sobre essa mentira que foi criado no universo, tudo ao contrário, uma bagunça danada lá, né? Tem gente que não entende e acaba acreditando. E nós vamos trazer aqui, em partes, né, mostrando a verdadeira farsa que esse mundo suposto foi criado por esse Deus que se apresenta com característica humana. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Vamos conhecer o canal dos nossos amigos ateus aí, os nossos irmãos, né, que estão juntos e unidos nessa luta, tudo pela mesma causa, né, que estão tentando te ajudar com o máximo que nós pudermos, né, mostrando aqui de forma simples o que é esse livro, mas muitos não acreditam e vêm nos atacar, né, com a mais pura ignorância, o mais puro ataque de ameaça, etc, por aí vai. Então, galera, um abraço a todos vocês e obrigado pelos novos inscritos do canal e logo estou de volta. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.